Olá, nós estamos aqui para mais uma gravação do programa Código de Honra, uma parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo e ASP com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje nós vamos entrevistar o doutor Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho, que é juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também é juiz titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos, professor convidado dos cursos de vitaliciamento e pós-graduação da Escola Paulista de Magistratura, além de professor da cadeira de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília de Santos. O grupo de apoio às ordens judiciais, GAORP, nasceu a partir de uma ideia de se humanizar a questão das reintegrações de posse no estado de São Paulo. E hoje nós vamos tratar desse assunto com o Dr. Valdir. Dr. Valdir, o que motivou a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a criar o GAORP? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Ana, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder falar para o programa Código de Honra e que está ligado ao tão prestigioso Instituto dos Advogados de São Paulo. Exato, é também uma grande satisfação poder falar um pouco sobre o GAORP, o Grupo de Apoio ao Cumprimento de Ordens Judiciais de Reintegração de Posse, que tem se mostrado uma ferramenta importantíssima, muito eficiente e moderna de gestão de situações críticas, como essas situações ligadas à crise fundiária e habitacional. Quando surgiu o GAORP? Bem, eu diria que nas últimas 2 décadas a crise fundiária se agravou, os problemas mais agudos que eram, eu me lembro bem, no início da década de 2000, eu trabalhava no Pontal do Paranapanema e lá se concentravam as principais reintegrações com movimentos organizados, mas no mais das vezes ligados a áreas rurais. Bem, houve uma expansão desses movimentos como consequência da expansão da crise urbanística e habitacional e passou a ser muito mais urbana, portanto invadindo as grandes cidades do estado e quiçá de todo o país. Então o olhar do judiciário, do estado como um todo, passou a ficar mais crítico em relação a tudo isso. Mas indubitavelmente o estupim para a criação do GAORP foi uma reintegração de posse multitudinária no início de 2012, em janeiro de 2012, na comarca de São José dos Campos, uma área conhecida então como Pinheirinho. Era uma reintegração extremamente crítica, uma área sensível ocupada por aproximadamente 1.600 famílias, o que tornava o desafio realmente gigantesco. Havia um histórico de resistência e até um anúncio de uma intenção de emprego de violência pelos ocupantes para a manutenção daqueles espaços, né? E isso foi de uma forma muito tensa conduzida até o final. Felizmente não houve nenhuma grave lesão, não houve mortes, não houve nenhum incidente mais complexo e grave, mas aquilo, considero eu, foi o estupim porque despertou esse olhar que estava latente no poder público e a visão de que havia necessidade de se criar métodos alternativos, mais modernos, para a gestão de situações tão sensíveis. Então, quando surgiu o GAORP, o Grupo de Apoio? Bem, a partir de 2012, esse debate foi encetado, ele se desenrolou aí pelos anos seguintes e em 2014, em novembro precisamente, foram reunidos os órgãos públicos dos 3 poderes do Estado, né, judiciário, executivo e legislativo. Houve um debate para se conceber qual seria a composição, a formatação do próprio grupo. Em novembro, finalmente, aqui no Tribunal de Justiça, foi firmado um termo de cooperação multi-institucional.
O GAORP começou a operar propriamente em dezembro do mesmo ano de 2014, já com a primeira reunião. E como funciona exatamente o trabalho do GAORP, Valdir? Bem, acho que o mais importante de se dizer, eu começo por essa premissa, o GAORP é um grupo administrativo, multi-institucional, que, portanto, não tem poder, não tem ingerência jurisdicional. Consequência disso é que o GAORP só atua por provocação do juiz natural daquela determinada causa. Então, tudo começa fundamentalmente quando o juiz de primeiro grau, de segundo grau ou, teoricamente, até de instância superior, provoca o grupo para que ele faça essa intervenção. E onde são realizadas essas reuniões e como é que elas são conduzidas? As reuniões são feitas aqui no Palácio da Justiça, numa sala de julgamento que é adaptada para comportar, primeiro, todos os integrantes do grupo. É um grupo consideravelmente populoso, são 23 órgãos que estão ali representados, órgãos do Poder Executivo, Legislativo, o Judiciário aí atesta conduzindo os trabalhos, e em relação ao Executivo, as três esferas também se fazem representar, tem voz no grupo. Primeiro o município, e não só a capital, o GAORP tem uma abrangência estadual, portanto nós conhecemos e trabalhamos com casos de outras comarcas que não da capital. O governo do estado tem uma participação muito presente, né? O CDHU, a própria Secretaria de Governo, a Secretaria de Urbanismo, de Justiça, de Desenvolvimento Social, todos esses órgãos do Executivo Estadual, eles se fazem representar no grupo. Então é um grupo bastante populoso, digamos assim, e as reuniões também despertam evidentemente o interesse de grupos grandes, né? Notadamente os grupos organizados ou não de ocupantes das áreas que estão sendo analisadas. Então essa sala de julgamento aqui no Palácio da Justiça foi adaptada para que nós pudéssemos da melhor forma receber, acolher integrantes do grupo interessados na causa para um debate profícuo que realmente conduza àquela situação crítica, muitas vezes insolúvel, isso é importante que se diga. Muitas das causas que chegam, e no estágio em que chegam ao grupo, elas se apresentam como insolúveis. Pelo menos insolúveis pelos métodos tradicionais da jurisdição, que são métodos evidentemente legalistas e com pouca margem de atuação, enfim. E o grupo permite isso, a criação de alternativas, de novas metodologias, e isso o torna bastante eficiente. Quantas reuniões o Grupo de Apoio ao Cumprimento de Ordens Judiciais de Reintegração de Posse, o GAORP, já realizou desde a sua criação? Bem, foram 26 reuniões ordinárias até hoje, nas quais foram analisados 31 casos diferentes. Quase que uma por mês, desde a época da criação, não é? É mais ou menos isso, a média é de uma, até mais do que isso, uma reunião e meia por mês, ou 2 reuniões a cada 3 meses, né? Em cada uma dessas reuniões, ordinariamente também se concentram 2 pautas, 2 processos diferentes. A questão do número é que muitas vezes, alguns casos passam pelo GAORP mais de uma vez, ocupando a pauta. Por isso que não necessariamente o número de casos corresponde ao dobro das reuniões que foram. Certo. E nesses casos, com maior ou menor significado, sempre o grupo teve uma atuação relevante, sempre contribuiu. Eu, na experiência que tenho desde o início da gestão, no começo do ano passado, de 2016, posso lhe assegurar que, de uma forma ou de outra, com maior ou menor abrangência, a atuação do grupo sempre contribuiu para a mitigação dos efeitos deletérios de uma reintegração, né? A gente consegue
reduzir mesmo aqueles aspectos mais gravosos, evitar os efeitos colaterais, humanizar. Exatamente, fundamentalmente é isso. Né? Nós humanizamos uma ordem tão complexa, dura como tem de ser e que tem um impacto social tão vasto. Tem algum caso específico que tenha chamado mais a sua atenção? Alguns casos são muito emblemáticos, fogem do padrão ordinário. Nós tivemos, por exemplo, talvez o mais emblemático de todos, o caso da conhecida Vila Soma, ali em Sumaré, região de Campinas. Também uma ocupação já antiga, multitudinária, um verdadeiro bairro que se formou, e a ausência total de alternativas para acolhimento das famílias que lá estavam gerou exatamente essa situação aguda. O GAORP atuou, não chegou a uma alternativa concreta, mas contribuiu pela expansão do debate, pelo alargamento dos horizontes de observação do caso aflitivo. E esse caso acabou, e eu acredito que em grande parte pelos próprios registros da atuação do grupo, a reintegração sendo suspensa pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Então, pela dimensão, pelo peso, pela representatividade, esse é um caso que eu me recordo bem. Outro interessante que me parece que vale citar é um caso de Osasco, também uma ocupação bastante antiga. Aproximadamente 12 mil pessoas ocupavam a área e havia uma particularidade aí que é interessante. Era uma área com um grau de risco muito grande, próximo ali ao Rodoanel, na região de Osasco. E ali também havia um histórico de resistência, os moradores não tinham disposição alguma de buscar uma alternativa. E foram 2 as reuniões do grupo, através das quais, isso a gente pôde sentir nitidamente pela própria dinâmica dos trabalhos, aos poucos os moradores foram se convencendo pela intervenção oportuna do Ministério Público, da CDHU, de outros órgãos que estão ali, conduzidos pela batuta do Judiciário, mostrando que, além de tudo, as próprias famílias estavam em risco iminente. Tudo isso, me parece, suavizou a resistência, estimulou os ocupantes a buscarem alternativas, claro que respaldados pelos órgãos públicos que também fizeram com bastante presteza, agilizaram o cadastramento dessas famílias, dentro do possível a inclusão deles em programas habitacionais e, resumindo, a consequência foi que nós conseguimos mitigar em muitos efeitos. Quando do cumprimento forçado pelos oficiais de justiça, a ocupação já não representava 1/5 sequer do que ela era inicialmente. E, portanto... Um verdadeiro sucesso. Um verdadeiro sucesso. Aos poucos, a cronologia permitiu, e a transparência, né, do trabalho do grupo permitiu e estimulou que os ocupantes fossem buscando alternativas outras, em resguardo das suas próprias famílias que estavam ali em risco iminente. Então, eu acho que esses 2 talvez sejam os casos mais memoráveis da atuação do grupo. E qual é a análise formulada para o acolhimento do pedido de atuação do grupo? O grupo está estruturado e normatizado atualmente pela Portaria 9272 de 2016. E a portaria, ela, primeiro explicita que a atuação do grupo jamais será de ofício, ela é sempre por provocação do juiz competente, portanto, estrutura o grupo como sendo um órgão de assessoria ao juiz natural da causa, e diz lá que a atribuição do grupo está ligada às reintegrações de posse que sejam complexas. Complexidade essa que se verifica tanto pelo número de ocupantes, pela vastidão da ocupação, quanto por outros fatores. Então, às vezes, a ocupação nem é tão grande, nem tão populosa, mas algum fator ali
torna ela extremamente complexa. Então eu diria, esses são os vetores que a norma de regência, que essa portaria estipula. Então é com isso que nós analisamos, cabe ao coordenador do grupo, eu exerço essa coordenação, fazer essa triagem, né? Esse crivo de análise dos casos que têm complexidade a justificar ou não a atuação do grupo. E o que finalmente o senhor considera como positivo, ou mais positivo, da atuação do grupo? Bem, em primeiríssimo lugar, o grupo de apoio ao cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse é, acima de tudo, um fórum extremamente democrático. Ele é democrático por ser interinstitucional, porque ali tem voz todos os interessados. Nas nossas reuniões, ou durante as nossas reuniões, sempre que possível e pertinente, os próprios ocupantes, os proprietários que são autores das reintegrações de posse têm a oportunidade de se pronunciarem, de externarem, muitas vezes, uma realidade, algumas minúcias da situação que sequer o processo conseguiu absorver pela frieza do processo. Então, o grupo ele é democrático, ele humaniza a gestão de situações tão críticas como essa, né, a questão urbana, porque afinal de contas, trocando em miúdos, as reintegrações de posse, que são inevitáveis porque decorrem do ordenamento jurídico, né, elas acabam colocando as pessoas muitas vezes para viver nas ruas sem nenhuma opção de moradia, sem um teto. Então, eu acho que essa situação torna muito sensível a atuação do grupo, é uma causa que sensibiliza a todos. E eu acho que essas particularidades do grupo tornam vocacionado para gerenciar de uma forma mais humana, com uma ótica muito mais heterogênea, porque isso é muito bacana também de observar. Quem assiste às reuniões normalmente comenta, são profissionais de diversas áreas, né, especialmente do serviço público, mas das três funções de Estado, executivo, judiciário, legislativo, cada qual ocupando uma posição e com o seu ponto de vista particular, mas todos engajados e convergentes com o mesmo objetivo comum, que é tornar mais palatável, que é cuidar daquelas pessoas e daquela situação, cumprindo a função do Estado última, né, que é prover o bem comum. Então, eu particularmente me sinto muito feliz e gratificado de poder coordenar um grupo que tem uma atuação tão relevante. Tão importante, não é? O senhor tem mais alguma consideração final a fazer? Não, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o GAORP, que eu considero uma ferramenta crucial para o Estado. O GAORP, do ponto de vista do judiciário, na minha opinião, representa uma concepção moderna. É o judiciário trabalhando em paralelo da sua função ortodoxa de dizer o direito, que é uma função serena, discreta e limitada, né? Partindo para um ativismo. Claro que não se confundem, né, as funções jurisdicional com a função administrativa, mas é o judiciário avançando e atuando de forma mais significativa, mais eficiente junto à sociedade para ajudar a resolver os problemas. Eu acho que esses métodos alternativos, como o GAORP, eles são, na verdade, modelos mais eficientes de atuação do Estado. Então, isso eu destaco sempre. Mais modernos, não é? Como? Mais modernos. Mais modernos, exatamente. Os métodos tradicionais se mostraram insuficientes, incapazes de resolver esses problemas da sociedade, de pacificar e harmonizar a sociedade como se espera e como se deseja. Então, o Estado, em determinado momento, deixou de cumprir aí com eficiência a sua missão fundamental. Então, o GAORP me parece isso, um passo do judiciário no rumo da modernidade, é o judiciário do futuro concretizado num órgão tão bonito e tão eficiente. Que bom.
Eu quero agradecer muito a sua participação, mas antes uma última questão, com particularidade a sua própria formação. Nós temos muitos alunos que assistem o nosso programa e o senhor, o juiz tão jovem, tem alguma coisa a dizer para as pessoas que estão fazendo faculdade de Direito, que pretendem seguir a carreira pública? Olha, eu de fato sou professor há muitos anos e eu faço por satisfação pessoal e porque me sinto também cumprindo um dever de compartilhar o conhecimento que ao longo do tempo eu fui adquirindo e adquirindo em grande parte pela gentileza e pela generosidade de outros professores que eu tive o prazer de assistir, de acompanhar e de admirar. Então, o que eu costumo dizer para meus alunos sempre é: acreditem verdadeiramente nos seus sonhos e tenham a certeza de que as coisas, as mais importantes e inesquecíveis da vida não vêm fácil, elas dependem de muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, abnegação, a capacidade e a paciência para superar os obstáculos que certamente surgirão e virão com frustrações. Mas acreditar nos próprios sonhos, se manter fiel e leal aos seus primados, aos seus princípios, viver de forma verdadeira consigo próprio. Eu acho que quem se empenha, quem trabalha com vontade, com verdade e quem consegue olhar para si e se reconhecer no que faz, no caso, para os operadores de direito, eu acho que isso é certeza de uma vida feliz e daquela sensação prazerosa de dever cumprido. Que bom, muito obrigada, agradeço muito a sua participação e, mais uma vez, o programa Código de Honra, uma parceria conjunta do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, agradece muito a sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer.